Olá, amigos! Obrigado por você estar aí me honrando com a sua presença nesse exato momento em que eu inicio mais uma meditação na Palavra de Deus. Um dos relatos bíblicos mais chocantes, sem dúvida, é aquele que trata da tentação de Cristo no deserto, conforme narrado no livro de Mateus, no capítulo 4. Aquilo foi tão terrível que a nossa limitada compreensão humana não é capaz de dimensionar. Basta dizer que o Salvador esteve em jejum durante os 40 dias que antecederam o seu encontro com Satanás para ser tentado. Cabe ressaltar também que Cristo, ao nascer de mulher, havia se esvaziado da sua condição de Deus, tornando-se igual a nós, humanos. Paulo explica isso de forma muito didática na carta escrita aos Filipenses no capítulo 2, versos de 6 a 8. Sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Completando o raciocínio na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 5, é dito: E Cristo, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então quem se achava ali no meio daquele deserto esturricado, num calor escaldante, para ser tentado pelo inimigo, era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas de homem, e que, para completar o quadro, estava há 40 dias sem se alimentar. Com esse apanhado de informações, o inimigo acreditava ter finalmente chegado às condições ideais de temperatura e pressão para finalmente levar a efeito aquela ameaça que ele fizera ao Criador no dia que se rebelou, quando disse: Eu subirei ao mais altos céus, acima do seu reino, e estabelecerei o meu reino, dizia ele. Mas para tanto era preciso vencer a Cristo, e ele acreditava que era agora ou nunca. Na sua visão, a bola estava na marca do pênalti. Bom, se hoje estamos aqui falando sem medo, proclamando a quem quiser ouvir, em alto e bom som, que Cristo Jesus venceu, que Satanás é um derrotado e que o lago de fogo o aguarda, isso só é possível porque o inimigo não conseguiu fazer o nosso Salvador pecar. Nem naquele dia, nem antes e nem depois, nem sob as condições mais insólitas. Cristo morreu, fisicamente falando, puro, santo, sem máculas. E por isso a morte, que é a condenação dos pecadores, não teve poder sobre ele. Por isso Deus o ressuscitou, fazendo-o vitorioso sobre a morte, sobre o inimigo e sobre o inferno. Glória a Deus. Contudo, amigos, nós que estudamos as Sagradas Escrituras, sabemos que há aí uma turma que, digamos, são fãs do bicho feio, aquele mesmo que já foi derrotado por Cristo. E até apreciam os seus feitos maléficos e lhe rendem adoração, mesmo que de forma velada e às vezes sob o manto da religião, todos ávidos por poder, dinheiro e fama. São herdeiros daqueles que mataram o Salvador, que mataram os profetas, que mataram os apóstolos e que lançaram à fogueira ardente milhões de irmãos durante a Idade Média e ainda hoje o fazem. São os que os apóstolos chamavam de os inimigos do Evangelho ou os inimigos da cruz de Cristo.
Enquanto eu faço esse vídeo, que não leva mais de 10 minutos, um bom número de cristãos já foram degolados nesse exato momento em países muçulmanos e comunistas. Esses caras não desistem. E essa gana em querer destruir a Cristo e aos seus eleitos só vai ter fim no dia do juízo, quando forem finalmente julgados e condenados. Mas Cristo está ali no meio do deserto, o homem fragilizado há 40 dias de fome e sendo tentado. E sem obter êxito nas tentações anteriores, o inimigo lança a sua última tentativa, lhe oferece glória e poder. E esse é o ponto alto da nossa meditação hoje. E diz o texto: novamente o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mateus 4, 8 e 9. Tudo isso te darei. Assombroso, não? Quantas informações podemos extrair desse pequeno texto? Então quer dizer que os reinos do mundo, as estruturas políticas, os aglomerados econômicos e as organizações financeiras, que tanto explora o homem e o escraviza, estão sob a influência daquela criatura asquerosa, derrotada, que tentou o nosso Salvador no deserto? É isso? Sim, amigos, é isso. Então tudo faz sentido agora. Faz sentido Jesus chamar os fariseus de raça de víboras. Vocês não têm parte no reino dos céus. E faz sentido também ele ter dito quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. E faz sentido também a forma como aquelas pessoas se empenharam em atacar o Filho de Deus. E não é à toa que em nossos dias vemos tantas autoridades tomando decisões tão absurdas e arbitrárias. Ditadores sanguinários, inimigos dos cristãos, sendo apoiados, defendidos e até adorados por tanta gente. Tantas leis legalizando tudo que a palavra de Deus condena. Há um poder do mal operando no coração do homem. Paulo já nos advertia: não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6:12. Em outras palavras, para que fique bem claro, nossos inimigos não são os humanos, nossos irmãos, mas a força do mal que opera invariavelmente através deles. Jesus certa vez ensinou: amai os vossos inimigos e bendizei aos que vos amaldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. Está em Mateus 5:44. Isso implica em dizer que nunca, sob nenhuma hipótese, devemos odiar as pessoas, por pior que elas sejam. Devemos amá-las e orar por elas para que Deus as salve e para que cheguem ao pleno conhecimento da verdade enquanto é tempo. Agora, quanto à força do mal que escraviza os nossos semelhantes, quanto aos principados, às potestades, os príncipes das trevas e as hostes espirituais da maldade, clamemos o sangue de Cristo, nós os que cremos em seu nome, posto que ele é suficiente para nos livrar de toda essa laia ruim e nos manter a salvo desses operadores do mal. Cristo, nosso Salvador, já os venceu e nós não temos o que temer, graças a Deus. Se acha boa essa palavra, curta o vídeo, colabore com o seu comentário e nos ajude a espalhar a palavra de Deus e as boas novas da salvação. Fique na paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo e até semana que vem. Tchau.